Bom dia, meus irmãos e amigos. Nós queremos dar sequência ao ensino bíblico que nós temos feito a cada semana, falando a respeito do derramamento do Espírito Santo num tempo que é profético que nós vivemos, que o Senhor Jesus Cristo declarou e foi escrito em Mateus, capítulo número 24, versículos de 6 a 8, um tempo de princípio de dores, quando haverá guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, nação se levantando contra nação e reino contra reino. E as pessoas se traindo, se escandalizando, se odiando umas às outras, mas neste tempo em que o amor se esfriará de quase todos, será pregado o evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na sequência desse texto de Mateus, capítulo número 24, até o versículo 14, do 4 ao 14, fala a respeito desse assunto, desse tempo de princípio das dores profetizados pelo Senhor Jesus Cristo antes da manifestação do anticristo, num governo globalizado, dominando sobre as nações da terra, com a mudança dos tempos e das leis, durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou durante 42 meses, segundo a passagem de Daniel capítulo 7, versículo 25, e Apocalipse capítulo 13, versículo 5, entre outras passagens bíblicas, falando a respeito deste tempo profético. Antes dessa manifestação do anticristo, haverá um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. A palavra de Deus, segundo o profeta Joel, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 29, fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Os campos se encherão de trigo, haverá as primeiras e as últimas chuvas, e então os celeiros serão cheios com trigo, com azeite e com vinho. Transbordarão os lagares e haverá a restauração das famílias e também o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Palavra que foi declarada pelo apóstolo Pedro na festa do Pentecostes, que foi descrito por Lucas no livro de Atos, capítulo número 2, um derramamento do Espírito Santo quando veio sobre eles um vento impetuoso, quando eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e foi distribuída sobre a cabeça de cada um deles línguas como de fogo, e passaram a falar em novas línguas, segundo as várias nacionalidades de judeus e prosélitos que estavam ali em Jerusalém para celebrar aquela festa judaica chamada Festa do Pentecostes. E eles começaram a falar, cada um, na língua materna dos ouvintes, as grandezas de Deus. E todos aqueles sinais foram de grande surpresa e se levantaram ali as pessoas, não entendendo o que estava acontecendo. E Pedro, então, declara esta palavra do profeta Joel, no capítulo 2, 28 e 29, dizendo que o que estava acontecendo naquele dia era o que foi profetizado por Joel. Quando, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, um tempo de um levantamento de um povo sacerdotal, de famílias restauradas, de filhos profetizando em nome do Senhor. Os jovens terão visões espirituais e os velhos sonharão, e os servos e as servas todos profetizarão. Haverá este poder de Deus derramado, como Jesus Cristo disse aos seus discípulos, no livro de Atos mesmo, capítulo 1, versículo 8, que ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, e aqui onde nós estamos, nos confins da terra. Assim o evangelho do reino está sendo pregado e haverá manifestações de sinais e prodígios. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em nome de Jesus Cristo, os demônios serão expulsos. Falaremos novas línguas. Se bebermos uma coisa mortífera, não nos fará mal. E se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, à medida em que nós estamos indo por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Passagem de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 17, quando Jesus deu essa ordenança, a grande comissão, para trazermos um evangelismo e um alcance das nações, e com sinais e prodígios, repercutindo e confirmando a palavra que foi pregada. O próprio Senhor Jesus Cristo vai estar cooperando com os sinais, fazendo realmente os prodígios, maravilhas, para que muitas pessoas saibam que nós estamos falando de uma nova religião, mas estamos falando
de poder de Deus, da vida de Deus. Então, nessa palavra de Joel, as primeiras e as últimas chuvas, o derramamento do Espírito Santo, as primeiras chuvas vieram nos dias do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado ali, e todo o livro de Atos traz sinais e prodígios, a palavra pregada e muitas pessoas, multidões inteiras, cidades inteiras, sendo alcançadas, e esse evangelho do reino foi pregado até que 20 séculos depois estamos aqui, no 21º século depois de Cristo, para experimentar realmente este poder também sendo derramado, pessoas ouvindo a voz de Deus e sabendo que não se trata de uma nova doutrina, mas de uma vida e vida em abundância por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é nesse sentido que nós falamos a respeito do derramamento do Espírito Santo na última aula, não somente com sinais e prodígios, mas estamos falando de que o semeador saiu a semear, em Mateus capítulo 13, naquela parábola que o Senhor Jesus Cristo relatou. E quando a semente da palavra de Deus cai em terra boa, ela pode produzir fruto a 30, ou a 60, ou a 100 vezes mais. E assim, Deus derrama sobre nós a sua palavra, alguém semeia, e o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 3, que nós falamos na última aula também, ele semeou a palavra ali na cidade de Corinto, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Assim, tanto o que semeia quanto aquele que rega são um no propósito de dar crescimento à seara de Deus, e as colheitas virão sobre todas as nações, pessoas alcançadas, famílias inteiras sendo restauradas, e você e a sua casa, se crerem no Senhor Jesus Cristo, poderão ser salvos também, poderão experimentar o poder de Deus, e assim esse derramar do Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá para você ter testemunha do Verbo de Deus, do Cristo Jesus, do Salvador e Senhor, o Deus que ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, você pode experimentar as suas maravilhas e os seus sinais. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Deus quer que você não somente experimente, mas possa ser uma carta viva para transmitir a mensagem do Evangelho, não somente uma pregação de uma doutrina, mas a vida de Deus, a comunhão com Deus, porque nós somos feito habitação de Deus no Espírito. E assim, o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus habita em nós, e também com a palavra que foi semeada em nossos corações, regada com as águas do Espírito Santo, como lá no Salmo capítulo 1, versículo 3 diz, que aquele que medita na palavra de dia e de noite será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós possamos nos encher da palavra, como lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16 também fala a respeito disso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, à medida que nós saímos a semear a palavra de Deus e semeamos uns nos outros e regamos com essas águas do Espírito Santo, certamente o crescimento virá de Deus e todos nós seremos cheios do Espírito Santo para sermos a carta viva, para que as pessoas leiam Cristo Jesus em nós, não mais nós vivendo, mas Cristo Jesus em nós, como o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que não era mais ele quem estava vivendo, mas Cristo Jesus que estava vivendo, e o viver que ele tinha naquele momento, ele via pela fé no Filho de Deus, que se entregou por ele, por mim e por você. Assim, Cristo quer habitar ricamente em nós. É a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos colher boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, a vida em abundância no tempo presente. Podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo e também viver a vida eterna na presença do Deus Altíssimo, experimentando realmente a sua glória, a sua majestade que virá sobre nós, derramada pelo Espírito Santo para a glória do seu nome. Assim, à medida que o semeador saiu a semear a palavra de Deus, o Espírito Santo rega esta palavra, as águas do Espírito são regadas, né? As sementes são regadas pela presença, pela manifestação do Espírito Santo.
assim o crescimento vem. Somos como árvores plantadas e vamos frutificar no devido tempo. E o fruto do Espírito, nós falamos isso na última aula, está descrito pelo apóstolo Paulo também na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Andando em amor, andando em alegria, andando em paz, andando na longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Mais do que sinais e maravilhas, mais do que fazer alguma coisa em nome do Senhor, devemos viver Cristo em nós. Devemos ser cartas vivas e frutificar o fruto da vida de Deus em nós. A semente plantada, a semente regada pelo Espírito, o fruto vai aparecer e vamos ser realmente testemunhas nos confins da terra antes que venha o fim. Será pregado o Evangelho do Reino não somente em palavras, mas em vida e também em poder. E por isso, nesta aula, nós queremos falar a respeito das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo em nós. Nós falamos dos dons espirituais que o apóstolo Paulo descreveu na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 12, quando ele fala a respeito dos dons espirituais. Eu quero ler o versículo 4, que ele diz assim: há diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, vários dons que nós vamos mencionar, segundo essa palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 4. E há também diversidade dos serviços ou dos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aqui está falando de dons ministeriais, porque Jesus Cristo deu para a igreja os 5 ministérios, descritos em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Na verdade, até um pouquinho mais ele fala a respeito desse assunto, mas diz assim que ele concedeu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento ou equipamento dos santos, para que cada um desempenhe o seu serviço ou o seu ministério, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, pessoas sendo transformadas para serem conforme a imagem de Cristo Jesus, sendo imitadores de Deus como filhos amados, como ele fala em Efésios capítulo 5. Mas no Efésios 4 ele fala isso dos dons ministeriais que Jesus Cristo deu para a sua igreja, para que todo o corpo seja juntamente edificado e fortalecido, e não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, com toda sorte e ventos de doutrina, segundo a astúcia do engano, da mentira, que essas pessoas induzem ao erro, querem induzir. Antes, cresçamos em tudo, bem consolidados, bem ajustados como o corpo de Cristo, e todos nós cheguemos a esta perfeita varonilidade, mostrando a vida de Cristo através de nós. Então, esses dons ministeriais dados por Jesus Cristo à igreja são ministérios, são serviços para que todos possam crescer e frutificar e receber a vida de Cristo e os dons espirituais. Então, nesta carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, eu falo desses dons espirituais, dons de poder, dons de manifestações do sobrenatural, que são exercitados, utilizados, ferramentas utilizadas pelos serviços ministeriais, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com os dons espirituais para que todos cheguem à edificação do corpo de Cristo. E depois, na sequência, Coríntios 12, versículo 7, fala, 12:6, desculpa, fala a diversidade também nas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, ele age derramando os ministérios através de Cristo e os dons espirituais através do Espírito Santo. E as operações de Deus vão acontecendo com a edificação, com os milagres, com sinais, com fortalecimento, com vidas transformadas, curadas, libertas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, até que todos nós cheguemos à varonilidade perfeita, a sermos a imagem e semelhança de Cristo. Não mais nós,
mas Cristo vivendo em nós, como Paulo falou em Gálatas 2:20, que eu tinha mencionado, tá? E então, na sequência do texto de 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler aqui, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, naquilo que é útil. 1 Coríntios 12:7, tá? Então, cada um de nós pode receber a manifestação do Espírito Santo com dons espirituais, com poderes sobrenaturais, para que nós possamos viver e sermos instrumento nessa geração para abençoar vidas, para que outras vidas possam ser fortalecidas, edificadas, libertas, curadas, transformadas, para refletirem a glória de Deus, a imagem de Cristo nas suas vidas, como por espelho, transmitirem a glória de Deus para que outros possam ver. E o conhecimento da glória de Deus possa encher toda a terra, como as águas cobrem o mar, como nós mencionamos também, Abacuque capítulo 2, versículo 14. Assim, segundo a manifestação do Espírito Santo que distribui para cada um, Coríntios 12:8 diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, pela manifestação do Espírito Santo, a operação de maravilhas ou milagres, dons de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas e a outro, a interpretação destas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo individualmente a cada um conforme lhe apraz. Então o Espírito Santo derrama essas manifestações de poder para que todos nós possamos ser edificados. A manifestação é para cada um e você pode receber a manifestação do poder do Espírito Santo, dons de curar, dons de milagres, dons de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, operações de milagres virão sobre todos nós. Todo o corpo de Cristo vai ser edificado e precisamos de todas essas manifestações do Espírito Santo. Por isso, na sequência do texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele compara o corpo de Cristo, a igreja, os membros, como um corpo natural e fala que todos nós precisamos de todos os membros do nosso corpo natural, da mesma forma também que precisamos do corpo espiritual. Vivemos ligados com todos os auxílios de juntas e ligaduras para crescer o crescimento que procede de Deus. Da mesma forma que ele falou lá em Efésios capítulo 4, quando ele fala desses dons ministeriais, que o corpo tem que estar bem ajustado para que todos possam receber a edificação e o crescimento e a manifestação de Deus em amor. Assim, nós podemos e devemos buscar os dons espirituais. Então ele fala a respeito disso, de que todos nós devemos buscar os dons espirituais, né, conforme Deus quiser distribuir, o Espírito Santo quiser mover, né? Então ele fala assim, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, tá? Então cada um tem a sua função, cada um tem o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. À medida que nós buscamos, nós vamos encontrar. Então, à medida que nós clamarmos ao Senhor este derramar do Espírito Santo, então virá sobre nós. Então, neste texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, fala assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E depois ele fala a respeito do amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas procurar com zelo, determinação, pessoas que realmente vão à busca de Deus para receberem uma manifestação espiritual. Na última aula eu falei a respeito de nós sermos semelhantes a Cristo, recebermos a palavra de Deus implantada que é poderosa para salvar as nossas almas, regada pelo Espírito Santo para manifestar a vida de Deus. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas, ansiosas, buscando com zelo até os melhores dons, querendo profetizar, querendo falar em novas línguas, querendo ver sinais e prodígios, curas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de revelação, discernimento de espírito, mas as pessoas querem fazer sem
ser semelhantes a Cristo Jesus. Por isso, começamos com o derramamento sobre o nosso coração, mentes e corações transformados pela palavra de Deus, pelo derramar do Espírito Santo, para vivermos em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Então existem 9 gomos deste fruto, lá em Gálatas 5:22, que nós precisamos ser aperfeiçoados, ter o crescimento que procede de Deus à medida que nós habitamos ricamente em nós a palavra de Cristo, nós nos alimentamos dessa palavra, nós regamos com o Espírito Santo, então seremos como árvores plantadas e vamos dar o fruto. Tá? Então, talvez tenhamos paciência, mas não tenhamos a gentileza. Talvez tenhamos alegria, mas não estamos em perfeita paz. Talvez não tenha domínio próprio. Talvez haja uma deficiência de um desses gomos da nossa vida e por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar, desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, buscando o poder do alto para viver Cristo em nós. E por isso o corpo de Cristo serve para a edificação dos outros. Por isso que eu falei de Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos realmente nos revestir da palavra, precisamos ter esse derramar das chuvas do Espírito Santo para frutificar e auxiliar as partes do corpo para todas crescerem o crescimento que procede de Deus, até todos chegarmos à plenitude da estatura, da perfeita varonilidade de Jesus Cristo. Não mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Se nós vivermos Cristo, sermos semelhantes a Ele, se nós sermos imitadores de Deus, formos imitadores de Deus como filhos amados andando em amor, certamente também a vida de Deus brotando em nós, os dons do Espírito Santo fluirão. O Espírito Santo que habita em nós, somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus no Espírito, vamos fluir também os dons sobrenaturais, sinais e prodígios, virão sobre nós, através de nós. Então as pessoas anseiam por falar em novas línguas, como um sinal que foram batizadas pelo Espírito Santo. Querem falar em palavras proféticas, querem ter dons de curar, querem operar em milagres, mas assim como nós mencionamos a respeito daqueles 7 filhos do sumo sacerdote chamado Seva, lá em Atos 19, que eles falavam, esconjuro-vos aos demônios lá, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E a resposta daquele demônio foi assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo e vocês quem são. E aí aquele demônio pulou sobre aqueles 7 filhos do sumo sacerdote e deixou-os feridos e desnudos. Então, não é uma palavrinha mágica de falar em nome de Jesus Cristo, mas viver Cristo. Viver o fruto do Espírito, para então receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para viver e para fazer as obras para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, fala disso. Nós fomos chamados por Deus para as boas obras que Deus preparou para que cada um de nós andássemos nelas, tá? Não somos salvos pelas obras, mas para fazer obras em nome de Jesus Cristo, para refletirmos a glória de Deus como por espelho, para trazermos a presença do Deus onipotente, para que toda a terra tenha o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, também, além da vida em Cristo, das manifestações de amor, de alegria, de paz, de bondade, de fidelidade, de mansidão, domínio próprio, de longanimidade, assim também os sinais seguirão aqueles que crerem. Então haverá manifestações do poder do alto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, podemos ser revestidos e procurar com zelo os melhores dons, tá? 1 Coríntios 12, 31. Procurar com zelo, determinação, tá? Com sede de Deus, tá? Não para ser operadores de milagres, tá? Deus quer derramar isso certamente e vai fazer isso nesses últimos dias, quando nos princípios das dores será pregado o evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Não será uma nova doutrina, mas será poder e vida do Espírito Santo. Assim como nas primeiras chuvas lá do Pentecostes,
os discípulos começaram a falar em novas línguas, fazendo realmente uma manifestação de poder sobrenatural, que as pessoas ficaram estranhando, como é que eles, sendo judeus, estavam falando em línguas de diversas nacionalidades das grandezas de Deus, da mesma forma que depois, na sequência, em Atos capítulo 3, o paralítico da Porta Formosa foi curado instantaneamente, e Pedro falou para ele assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levantou e saltou e entrou no templo, saltando e louvando a Deus, e toda a multidão viu a manifestação do poder de Deus. Da mesma forma que em Atos capítulo 5, versículo 15, as pessoas colocavam os enfermos e atormentados de espíritos imundos nas ruas, para que somente a sombra de Pedro se projetasse em alguns deles quando Pedro passasse, e todos eram curados e libertos. Então, manifestação de poder do sobrenatural. Lá em Atos 19 mesmo também, nos versículos de 10 a 12, Paulo separou os discípulos com o desejo que toda a Ásia fosse alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, e diz que Deus operava sinais extraordinários através das mãos de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos e atormentados de espíritos imundos também lenços e objetos pessoais de Paulo, e os demônios fugiam das suas pessoas ali que oprimiam, né, que possuíam, tá? E também as doenças saíam dos seus enfermos pela manifestação do poder de Deus. E é por isso que os filhos do sumo sacerdote queriam esconjurar os demônios em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava, porque havia manifestação de poder. Mas, se nós não formos semelhantes a Deus, se o fruto do Espírito Santo não habitar em nós, tá? Então, simplesmente vai ser uma vergonha como aqueles filhos do sumo sacerdote. Então não interessa que é de linhagem sacerdotal, que canta na igreja, que é filho do pastor, não importa isso, importa é viver Cristo em nós, para que então essa manifestação de poder possa fluir livremente, fluir do nosso interior rios de água viva, como o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos lá em João capítulo 7, versículo 37 a 39, que ele falou que vai ser derramado sobre nós, fluir de nós, do nosso interior, rios de água viva, e ele disse a respeito do Espírito Santo que seria derramado, porque até aquele momento Jesus não havia sido glorificado. Mas ele começa dizendo, em primeiro lugar, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Então precisamos ter sede de Deus, buscar com zelo os melhores dons, buscar a vida de Deus e os melhores dons. Melhor para quem? Tá? Melhor para a necessidade. O Espírito Santo distribui a cada um como lhe apraz, para um fim proveitoso. Então, se em algum momento precisa de uma manifestação de sabedoria, de entendimento espiritual, de discernimento de espírito, então o Espírito Santo distribui aquele dom para aquela pessoa naquela necessidade. É preciso dons de curar? É preciso falar em novas línguas? É preciso haver uma interpretação de línguas? Então, conforme o que for proveitoso, o Espírito Santo derrama aquele dom para que este fim seja proveitoso, para que haja a eficácia, a necessidade seja suprida. É preciso de curas, de milagres? Então Deus, o Espírito Santo, derrama os dons de curas, os dons de milagres, as operações de milagres também, para todo aquele que crê, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Então nós queremos, nesta aula, dar realmente a motivação para que cada um esteja buscando com zelo os melhores dons. Não se esquecendo que, em primeiro lugar, vem ser imitador de Deus como filho amado, andando em amor, como Cristo amou a cada um de nós e a si mesmo se entregou. Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós bebemos de Jesus Cristo, sim, vamos beber do seu Espírito Santo. As águas do Espírito Santo virão sobre nós, vão estar regando esta semente da palavra que está sendo pregada, e então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E os testemunhas com palavras, com a vida e também com as manifestações sobrenaturais descritas nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 9. A operação 4 a 10, né, que fala sobre isso, né? Tá?
O mesmo Espírito opera tudo em todos. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, nesta manhã, que você possa estar sendo despertado para buscar com zelo os melhores dons. Não para vaidades, para dizer que tem dons de curar, mas para que pessoas enfermas sejam curadas. Não para vaidade, para dar uma palavra profética, mas para que pessoas sejam exortadas, corrigidas, consoladas pelo dom de profecia. Para que haja a operação de milagres, para que haja sabedoria, para que haja conhecimento. Então, Deus, o Espírito Santo, quer dar para cada um de nós, para todos, todo o corpo, ser fortalecido, ser edificado, ser transformado, para não mais nós vivermos, e nem pregarmos um evangelho vazio de doutrinas, mas pregar a vida de Deus, o sobrenatural que Deus quer derramar sobre toda a carne. Assim, que a graça de Deus se manifeste salvadora sobre a minha, a sua vida, e nós precisamos estar bem ajustados. Então, lemos essas passagens de Coríntios 12, né, das manifestações do Espírito Santo, e precisamos estar ligados ao corpo, precisamos estar bem vinculados. E aí, por isso que ele fala assim, desta forma, nós somos o corpo de Cristo, tá? E cada um os seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Então, corpo de Cristo, família de Deus, templo para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então, não somos templos construídos por mãos humanas, não somos um prédio humano, natural, somos a edificação de Deus, somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. A Igreja de Cristo são pessoas lavadas, regeneradas, nascidas de novo, transformadas pela água do Espírito Santo, pela semente da palavra de Deus, de maneira que então somos novas criaturas. Essa palavra de Deus que é poderosa para salvar as nossas almas, para transformar, trazer cura, trazer libertação, fazer com que a velha natureza fique para trás, as coisas velhas fiquem para trás, e assim estarmos em Cristo para sermos novas criaturas e tudo se fazer novo. 2 Coríntios 5,10. É preciso nós nos revestirmos do poder do alto. É necessário nós nos revestirmos da vida de Jesus Cristo para que não mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós temos na carne, vivamos pela fé no Filho de Deus. Imitadores de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, habitando ricamente em nós para nós instruirmos, aconselharmos e sermos usados nos ministérios, alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores, alguns mestres, os dons ministeriais de Cristo Jesus, para que nós possamos então ser instrumentos nessas mãos de Deus, para que realmente possamos ser úteis, abençoadores de vidas e todos nós cresçamos o crescimento que Deus quer de nós, sermos realmente imagem e semelhança cada vez mais transformados de fé em fé e de glória em glória, segundo a própria imagem do Espírito do Senhor. Assim seja sobre as nossas vidas, que a graça de Deus possa ser derramada sobre o seu coração, você tenha fé para buscar com zelo a vida de Deus, as águas do Espírito Santo que Jesus Cristo dá, e também os dons e as manifestações sobrenaturais para que você tenha uma vida de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunha até aqui nos confins da terra. Que Deus nos abençoe com graça, com entendimento espiritual, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração e desafiando você a viver uma vida além daquilo que você tem vivido. Possa experimentar o sobrenatural de Deus. Vá pregar o evangelho a toda criatura, como Jesus falou em Marcos 16,15, e crendo que os sinais seguirão a sua vida, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Assim, haverá derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões espirituais, os velhos sonharão. Os servos e as servas também serão cheios do Espírito Santo e profetizaremos todos nesses últimos dias, dias que antecedem a vinda do Rei da Glória. Por isso, levanta portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Entrará nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas casas, na nossa cidade, na nossa nação. O Rei da Glória está às portas. E por isso que eu falei do Salmo 24, versículos de 7 a 10, que devemos levantar as portas para que entre o Rei da Glória. Eu quero terminar esta palavra com uma passagem bíblica que eu costumo mencionar bastante, que o Senhor Jesus Cristo mencionou a igreja que habitava na cidade de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, dizendo: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Assim, estamos falando de pessoas que conheciam a Jesus Cristo, que faziam parte da igreja. Uma igreja que estava rica e abastada, achando que não precisava de coisa alguma, mas era pobre, miserável, cega e nua. E por isso Jesus aconselha que comprasse dele colírio para ungir os olhos, para que enxergasse com clareza. Também comprasse ouro refinado para se enriquecer. Não as riquezas deste mundo, mas o tesouro que vem do céu. E também para comprar vestes brancas para cobrir as vergonhas da sua nudez. Assim, Jesus Cristo quer transformar as nossas vidas, quer que nós nos enriqueçamos em tudo, quer que nós nos vistamos de vestes limpas, quer que nós tenhamos os olhos abertos, ungidos os nossos olhos para ver claramente o que está acontecendo, esses tempos difíceis, o princípio das dores, mas também o derramamento do seu Espírito Santo sobre toda a carne, para que, se você crer, você e a sua casa sejam salvos. E assim, falando para esta igreja, ele fala assim: arrepende-te de onde você caiu. Tá? A palavra na carta aos Efésios, né, Apocalipse capítulo 2, ele fala sobre isso também. Lembra de onde você caiu e se arrepende. E volta à prática das primeiras obras. Você tem abandonado o primeiro amor. E por isso, a exortação de Jesus Cristo nas cartas às igrejas da Ásia ali, Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, fala sempre: arrepende-te. Ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E que você possa estar com seus ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo está falando, para que você se encha desse Espírito Santo, para que você abra a porta da sua casa. A sua casa, este corpo físico, a sua casa, família, a sua cidade, a sua nação, que nós possamos levantar as portas para que entre o Rei da Glória. Se alguém ouvir a voz de Jesus Cristo e abrir a porta, ele entrará em nossa casa. Então você pode receber hoje a visitação de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo sendo derramado. Procure com zelo a busca de Deus, buscar a face do Senhor, entrar ousadamente diante do trono da graça por meio do nosso sumo sacerdote fiel, Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos dá livre acesso à majestade de Deus, para que possamos ser revestidos do poder do alto, para que o Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações e haja paz, e haja alegria, e haja vida em abundância. Cristo em nós, a esperança da glória. Poder e manifestações do Espírito Santo que ele vai distribuir para cada um conforme a necessidade para um fim proveitoso, para que possamos nos edificar, nos fortalecer, sermos novas criaturas, semearmos boas sementes, regarmos com as águas do Espírito Santo e todos nós, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir no dia mau e depois de vencer tudo, permanecer firme, vestidos e revestidos com a armadura de Deus, para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno, para que possamos ter a palavra da verdade empunhada e também possamos vestir o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a capacete da salvação e calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, para ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho do Reino antes que venha o fim. Cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus e os sinais, as manifestações do Espírito Santo nos acompanhando com sinais e prodígios, maravilhas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim, quero te abençoar e dizer: busque com zelo os melhores dons. Antes disso, tá? Se você tem sede, vá até Jesus Cristo e beba.
João 7,37. Em primeiro lugar, sede de Deus, sede da vida, sede da manifestação da presença de Deus, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. E depois, também, além de buscar a vida de Deus, as águas do Espírito Santo, também buscar com zelo os dons do Espírito Santo, para que então seja derramado sobre você as manifestações do poder de Deus, à medida que você está vivendo Cristo, Jesus, Salvador e Senhor da sua vida, e a sua casa vai receber a presença de Jesus Cristo, vai ver a glória de Deus, sua família será a família abençoada do Senhor, haverá paz e alegria no Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Cartas vivas. Homens e mulheres que vivem o Evangelho de Cristo, que vivem aquilo que pregam e que pregam aquele que vive. Tá? E assim vamos pregar o Evangelho do Reino para todas as nações, com poder do alto, e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas nas confins da terra, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, por onde quer que vá. A glória de Deus, o bom perfume de Cristo, vai ser exalado, cheiro de vida, para que outras pessoas possam ser alcançadas com a salvação em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Seja assim. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e que então você possa se alimentar de Deus, beber do Espírito Santo, possa receber as manifestações de poder e ser a sua testemunha nessa geração. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Assim, é a minha oração, o meu voto, o meu desejo para que você e a sua família sejam salvos, para que possam experimentar essa manifestação de poder, para que possam estar bem vinculados no corpo de Cristo, para que então todo o corpo possa ser edificado e você também possa ser transformado de glória em glória, segundo a imagem do Espírito do Senhor. Grande abraço a cada um de vocês e nós vamos dar sequência a cada semana, falando a respeito dessas manifestações da glória de Deus nessa geração, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja de Jesus Cristo, nosso Salvador. Grande abraço a todos vocês, Deus os abençoe, com paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.